A paz, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal Somente de Fé, para trazer uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, de força para cada um de nós, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me deu no dia de hoje, e é uma palavra que, quando o Senhor me deu, tocou grandemente no meu coração, me alegrou muito, porque é uma palavra que traz um conforto para nós enquanto servos, enquanto aqueles que acreditam no poder de Deus, independente do que os olhos físicos estejam vendo. E está lá no Salmo de número 37. Tá? Ele é um salmo bastante extenso, eu vou ler alguns trechos deles, mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam todo ele, porque ele é fortemente edificante. Ele é um salmo muito edificante, tá bom? Então, a partir do verso 1, diz assim: na minha Bíblia está intitulado como Temporária a Felicidade dos Perversos. E aí começa no verso 1 dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. E lá no versículo 16 diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Até aqui, né? O Salmo 37, ele tem 40 versículos, né? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam todo ele, porque ele é lindo, né? E a abordagem que o Senhor me deu nesse dia não foi nem a respeito de o que acontece com aqueles que fazem o mal, mas o que acontece com aqueles que fazem o bem. Para nós nos preservarmos fazendo o bem, mesmo vendo tudo que é mal ao nosso redor. Nos alegrarmos naquilo que Deus nos deu e não naquilo que talvez nos falte, não naquilo que talvez nós gostaríamos de ter e ainda não alcançamos. O Senhor falava, muitas vezes a gente fica chateado, entristecido e até questionando ao Senhor por que pessoas que não servem a Ele têm abundância, têm isso ou têm aquilo. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde. O casamento do vizinho é sempre melhor. A família do vizinho, o carro do vizinho é sempre melhor. Não. A nossa porção em Deus é a melhor. Porque através da nossa porção, o Senhor mesmo nos ensinando, e mesmo nós sendo pessoas de tão dura cerviz como nós somos, o Senhor, por graça e misericórdia, Ele nos abençoa. Mas Ele nos abençoa num tanto que é o necessário para o nosso suprimento, mas não vai deixar a gente se perder. Então, é o tanto que nos cabe naquele momento. Porque menos do que isso, nós teríamos falta, e aí a palavra não estaria se cumprindo quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E de sobra, nós nos perderíamos. Então o Senhor, ele tem a bênção recalcada, sacudida, transbordante, na medida certa, por nosso entendimento, na medida certa, por nosso desenvolvimento, na medida certa, para nossa capacitação.
Nós não temos que nos comparar a ninguém, porque mesmo todos nós que estamos na presença do Senhor, cada um está em um momento com Deus, cada um está em um aprendizado com Deus, cada um está em um tratamento com Deus, e este tratamento tem uma série de fatores que diferenciam do tratamento do meu vizinho, do tratamento do meu irmão da igreja. Ainda que estejamos todos congregando no mesmo ministério, ouvindo da mesma palavra no mesmo dia, o Senhor tem um particular diferente com cada um. E eu não tenho que me comparar a outro, porque eu sou um ser único e exclusivo. Então o que Deus vai me dar, o que Deus tem para tratar comigo é único e exclusivo. Quanto mais eu me comparar com aqueles que estão fora da presença de Deus. Porque a saber, o diabo prospera. O diabo dá coisas para você se manter longe da presença de Deus e achar que está estourando. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Acha que está fazendo tudo certo e está fazendo tudo errado. Por quê? Porque ele está te mantendo longe da presença de Deus. Então é comum você ver pessoas que servem a ele prosperarem grandemente e achar que estão fazendo a melhor coisa da vida, mas estão vendendo a sua alma. E o versículo 16 fala a respeito disso. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mas isso não se refere somente a dinheiro, a bens materiais. Isso se refere a uma série de situações. Por que parece que o servo de Deus vive tanta luta, vive tanto importuno, vive tanta batalha espiritual? E aqueles que estão no mundo, parece que a vida é calma e tranquila. Não tem a metade da tribulação que tem a vida dos que servem a Deus. Por quê? Porque aquele que está no mundo já está no mundo. Já está fazendo a vontade do inimigo. Ele não tem por que perturbar. Ele está de boa. Está fazendo a vontade do inimigo. Fazer a vontade de Deus é militar contra a nossa própria carne. Porque a palavra nos ensina que a nossa carne milita contra o espírito. Então já é um esforço da gente com a gente mesmo, que dirá com o que está fora. E aí nós estamos no mundo, e o mundo jaz do maligno. Mas o nosso pouco com Deus é muito. A nossa porção com Deus é muito. Sejamos gratos a Deus pela porção que Ele nos deu, porque ela é necessária para o nosso crescimento. Se for menos, falta, e se for mais, a gente se perde. E aqui não está a direção que o Senhor me deu nessa palavra não foi quanto ao que vai acontecer com os ímpios. Não. Se mantenha na presença de Deus, seja grato por aquilo que Deus tem feito, seja grato por aquilo que Deus tem proporcionado, seja grato por aquilo que Deus tem te ensinado em meio às tuas lutas, porque o justo, ele viverá pela fé. Seja grato porque o justo, aquele que confia no Senhor, aquele que faz o bem, aquele que se alimenta da verdade, a palavra está prometendo que vai herdar a terra. E olha que lindo esse início. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Faz o que é reto, não interessa o ímpio. Não interessa o ímpio. Continua no caminho do Senhor, confiando que no tempo certo a bênção vai chegar e o mais Ele fará. E aí complementa dizendo que o pouco do justo vale mais do que o muito do ímpio. Não importa qual é o teu pouco. Talvez hoje você esteja com pouca esperança. Talvez hoje você esteja com pouca fé. Talvez hoje você esteja com poucas forças para lutar. Mas para tudo isso há alimento na palavra. Para tudo isso. A palavra nos ensina que quando nós somos fracos, então Deus nos faz fortes. A palavra nos ensina, vai nesta tua força. Então, talvez você esteja com pouca força, com pouca fé, com pouco ânimo, com pouca alegria, com pouca vontade de servir a Deus. Mas não para. Porque o teu pouco com Deus é muito. O teu pouco, o Senhor multiplica. Tinha pouco pão e pouco peixe,
para aquela multidão. E o Senhor multiplicou. E sobrou. Então, o teu pouco, do teu pouco, na presença do Senhor, com gratidão, com alegria, olhando para aquilo que o Senhor te deu e não para aquilo que você gostaria de ter, porque não é que te falta. Não é que te falta, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, de nada temos tido falta. Porque aquilo que o Senhor não derramou sobre as nossas vidas é porque existe um crescimento que é necessário para que nós possamos alcançar aquela situação, para que nós possamos alcançar aquela bênção, porque se o Senhor certamente nos desse hoje, nós nos perderíamos. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece a palavra antes que nos chegue à boca, o Senhor é aquele que esquadrinha o coração daqueles que o buscam. Então o Senhor sabe o porquê que Ele não nos entregou a bênção que a gente tanto deseja, que a gente tanto clama. E Ele sabe porquê que neste momento o que Ele tem, a porção que Ele tem para nós é esta. Porque é isso que vai nos trazer crescimento na presença dEle. É isso que vai nos capacitar para chegarmos aonde Ele quer. Mas se nós pegarmos este aparente pouco que a gente tem e nos lançarmos na presença do Senhor e formos gratos e formos alegres e confiarmos no Senhor, nós habitaremos a terra, o Senhor vai multiplicar e o nosso pouco com Deus vai ser muito. Muito mais do que o muito daqueles que estão longe da presença de Deus. O Senhor falava sobre, não sobre o que vai acontecer com o ímpio, mas o que Deus tem para aqueles que perseverarem na presença dEle. Ainda que tenha pouco. Ainda que tenha pouco, nós herdaremos a terra. Ainda que pareça que você tem pouco, o Senhor não vai te deixar faltar nada, não vai me deixar faltar nada. Ainda que pareça que tenha pouco, seja grato, porque a porção de Deus para este tempo, na tua e na minha vida, é esta. Para que nós possamos nos desenvolver na medida daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos ter amadurecimento espiritual na medida daquilo que o Senhor quer, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então sejamos gratos e alegres, porque nós vivemos a plena, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E não importa se o que nós temos parece pouco, o nosso pouco com Deus vale muito. E por isso nós somos gratos. E por isso nós somos alegres. E aquilo que parece que te falta, ora, mas ora com alegria, dizendo: Senhor, obrigado por tudo aquilo que eu tenho. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me proporcionado. Obrigado porque em meio a todas as lutas o Senhor tem me sustentado. Eu desejo, eu almejo por esta situação. E o Senhor sabe o tempo oportuno para que ela venha sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Mas eu sou grato, Senhor. Porque a tua graça e a tua misericórdia têm me proporcionado o que o Senhor tem me proporcionado e não tem faltado nada. Com o coração tendo o entendimento de que mais vale o pouco com Deus do que o muito longe da presença dEle. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Parece uma palavra difícil de vivenciar. Talvez, muitas vezes, quando a gente ouve palavras como essa, a gente pensa: ah, mas você não sabe o que eu tenho passado. Deus sabe o que você tem passado. E Deus permitiu esta situação para que haja um crescimento, para que haja um amadurecimento espiritual. E no tempo oportuno, quando você tiver um entendimento, essa situação vai passar. E vai ser honra para a tua vida e para o nome do Senhor, através da tua vida. Amém? Vamos orar e agradecer com alegria ao Senhor, com coração grato por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos sustentado. Porque como estaria a minha e a tua vida se não fosse o Senhor a nos sustentar todo o tempo, todo instante, em todas as nossas lutas? Se não fosse o Senhor pelejar em todas as nossas petições, como estaríamos? Vamos ser gratos por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é, e o mais Ele fará. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia. Nós queremos te agradecer, Senhor,
porque até aqui a tua mão nos sustentou. E a tua palavra sobre as nossas vidas, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ela é verdadeira, ela é viva sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque nós reconhecemos, Pai, que se não fosse pela tua mão poderosa, nós nem aqui estaríamos, Pai. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor para nos sustentar, se não fosse o Senhor para pelejar por nós, o que seria das nossas vidas, Pai? Nós somos gratos e nós queremos neste dia, Pai, dizer, expressar, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo em meio a todas as lutas que temos vivido, porque reconhecemos que só porque o Senhor está conosco e peleja conosco é que estamos aqui, Pai. Ensina-nos, Pai, a ter um coração que confia cada dia em Ti, que seja verdade, Senhor, que nós possamos vivenciar o que essa palavra do Salmo 37 tem falado. Confia no Senhor, não saia dos caminhos, não inveje o que o ímpio tem adquirido, mas olha para aquilo que Deus tem te proporcionado, confia nele e o mais ele fará, porque o pouco com Deus vale muito. Muito mais do que o muito do ímpio, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, planta, grava essa semente, grava esta palavra nos nossos corações e nos faz vivenciar a alegria de que mesmo em meio às dificuldades, mesmo muitas vezes não tendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas o Senhor não deixa faltar tudo aquilo que nós necessitamos verdadeiramente, Pai. Porque aquilo que nós necessitamos é aquilo que é a tua porção para as nossas vidas, Pai. E o mais, com o tempo, à medida que nós crescermos na tua presença, à medida que nós amadurecermos espiritualmente, o Senhor certamente derramará e prosperará e cumprirá o desejo e a alegria dos nossos corações, como está escrito nesta palavra, Pai. Mas nós estamos passando num processo e o Senhor não é um Deus que vai nos dar uma bênção para ela se tornar maldição. E por isso nós te agradecemos, por isso nós somos gratos, porque o Senhor sabe o momento certo, porque o Senhor é o nosso Pai que não vai nos deixar faltar nada, mas não vai nos dar algo que vai permitir que a gente se perca na tua presença. Nós somos gratos, Senhor, por este dia, por este tempo, por tudo que o Senhor tem nos sustentado e por esta palavra de amor e correção que o Senhor teve para as nossas vidas no dia de hoje, Pai. Ensina-nos a vivenciá-la, a guardar ela no mais profundo dos nossos corações. Pai, sustenta cada um de nós. Fala conosco, ministra no Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra as nossas mentes, os nossos corações, sela os nossos ouvidos, sela os nossos olhos, Pai, para a gente não olhar para aquilo que não temos e desejar e te questionar por que nós não podemos ter aquilo, mas nos ensina a ter um coração grato e saber que no tempo certo e oportuno o Senhor trará aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor tem para nós. A tua porção é aquilo que nos cabe, é aquilo que nos alegra e é aquilo pelo qual nós te agradecemos. Nós te bendizemos, é por aquilo que nós te louvamos, Pai, porque somos gratos pela tua porção sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra de alegria, de ânimo, de regozijo, de certeza que o Senhor está fazendo a obra na tua e na minha vida. Independente das dificuldades que nós passemos, que nós enfrentemos, daquilo que nós gostaríamos de ter e talvez ainda não alcançamos, o Senhor está trabalhando em nosso favor e no tempo oportuno a bênção chegará. Mas nós precisamos adquirir maturidade em Deus. Nós precisamos adquirir músculo espiritual para que possamos receber a porção que desejamos. Mas certamente a porção de Deus para nós no dia de hoje é essa. E ela é recalcada, sacudida e transbordante para este tempo, para este momento da nossa história com Deus. E à medida que nós amadurecermos espiritualmente, novas porções nós teremos da parte do Senhor. Mas Ele continua sendo nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Fica nessa paz, fica nessa alegria, neste espírito de agradecimento por tudo que Deus fez e proveu na minha e na tua vida. E até o próximo vídeo do canal Semente de Fé.